Todos os anos, mais de 1 milhão de mulheres em todo o mundo recebem a notícia. Aí que ele me deu o laudo, mesmo que eu teria que tirar toda a mama esquerda. Elas enfrentam o câncer de mama. A gente não tem tempo para pensar em morrer, né? Nessa luta, a grande novidade é a busca de um tratamento ideal para cada mulher. É como se a gente tivesse que encontrar o sapatinho de cristal de cada paciente. O peso da genética, da hereditariedade e das alterações hormonais. Na América Latina, a incidência de câncer familiar por mutação genética é um pouco maior do que no resto do mundo. A importância do apoio familiar. Cuidou de mim, ela era minha motorista, ela era minha mãe, minha irmã, meu tudo. E as técnicas mais avançadas de reconstrução da mama. Uma cirurgia conjugada de tratamento de câncer com cirurgia reparadora. 4 brasileiras contam como enfrentam a doença. Uma das maiores causas de morte entre mulheres por falta de diagnóstico precoce. Não adianta ficar transtornada, porque só vai te prejudicar. Uma a cada 8 mulheres no mundo tem câncer de mama. E o número de casos deve aumentar. Na América Latina não é diferente. Principalmente nas grandes cidades, o diagnóstico tem sido cada vez mais frequente. Em São Paulo, uma das maiores metrópoles do continente, a cada dia 30 mulheres recebem a notícia de que terão que enfrentar a batalha contra o câncer de mama. O meu nódulo ele era superficial, ele era grande, ele tinha 2 centímetros, então tocando em autoexame mesmo, você conseguia sentir. E como eu venho de uma família que já tem um histórico, eu costumava fazer um controle a cada 6 meses. Então, conversando com o ginecologista, a gente achou melhor antecipar para ver o que era. Aos 30 anos, Camila recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Essa notícia eu recebi um pouco assustada, assim, eu falei, nossa, tipo, um carcinoma, né? Estilista, solteira e com toda uma vida a construir, ela enfrenta a doença há 1 ano. Eu conheci o primeiro médico que queria fazer a mastectomia radical, né? E que na sala dele ele me deu esse diagnóstico e que não teria jeito, que não sobraria nada, não teria bico, não teria auréola, que teria que reconstituir tudo. Daí eu só chorava, assim, eu tava aos prantos, os meus irmãos estavam comigo, eles sempre me acompanharam, sempre estiveram comigo ao meu lado, mãe, irmãos, todo mundo. E esse foi o dia que eu mais chorei realmente. Cai sobre a gente, porque a gente não quer que os filhos tenham nada, né? E a gente já viveu a vida toda, então eu queria que tivesse sido em mim, não nela, porque ela ainda não viveu, não fez nada, eu já fiz tudo na vida, já casei, já tive filhos, marido já morreu, já fiz o meu pedaço na vida. Hoje o câncer de mama não é considerado mais uma doença, mas é um conjunto de várias doenças diferentes. Então, às vezes, 2 mulheres da mesma idade que têm um tumor do mesmo tamanho vão ter tratamentos totalmente diferentes porque elas têm tipos de câncer de mama diferentes. Então, a primeira coisa que nós fazemos é tentar classificar o tipo de câncer de mama que aquela mulher tem. Quando as células da mama passam a se dividir e se reproduzir rapidamente e de forma desordenada, é que se caracteriza o câncer de mama. O mais comum é o carcinoma ductal, que acontece nas células dos dutos das mamas, local por onde o leite materno passa para chegar ao mamilo. Os cânceres que começam nos lóbulos da mama são chamados de carcinoma lobular e são menos comuns que o ductal. O carcinoma inflamatório de mama é um câncer mais raro e normalmente se apresenta de forma agressiva, comprometendo toda a mama, deixando-a vermelha, inchada e quente. Alguns tumores não devem ser operados de início porque eles são grandes.
E nesses casos, a paciente seria submetida a uma cirurgia muito mutiladora. No Brasil, é frequente que as pacientes cheguem ao médico com tumor de 7, 8, 10, 12 centímetros de diâmetro, tomando toda a mama. Então, o cirurgião não tem muito como operar essa mama. Então, essas mulheres, primeiro, são tratadas com quimioterapia. Mais ou menos 20% delas chegam à cirurgia sem tumor nenhum, apesar de ter um tumor inicialmente muito grande. Chegam sem tumor nenhum e o cirurgião faz uma cirurgia pequena nesses casos. Esse foi o caso da Camila. Eu brinco que hoje é meu anjo da guarda, porque ele realmente me mostrou, não, você vai ficar curada, não vamos fazer mastectomia radical. A gente vai tratar primeiro o nódulo, ele vai reduzir, e assim que ele reduzir, você não vai perder quase nada do seu peito. Então, assim, isso para mim foi onde eu vi que existia esperança. Para Maria Antônia, a notícia foi diferente. Aos 46 anos, casada e mãe de 2 filhos, ela teve que se submeter a uma mastectomia radical. Passei pela médica, ela já falou, você vai procurar um mastologista para ver o que é isso, é um nódulo, e vai ver se é benigno ou maligno. Vai aos poucos, sabe? Eles não te assustam, vão te dando doses homeopáticas. Aí que ele me deu o laudo, mesmo que eu teria que tirar toda a mama esquerda. Aí eu marquei o exame e vim para casa. Aí cheguei aqui para contar para eles, né? Eu comecei a ficar assim meio... Falei, mãe, vai ter que tirar a mama, é um câncer. Comecei a explicar para eles, mas assim, eles ficaram assim meio parados, em estado de choque. Foi um choque, né? Um choque muito grande, uma sensação, com palavras é bem difícil de explicar, é uma coisa horrível, assim, de verbalizar, mas assim, a gente pensa que desabou tudo, né? Acabou as coisas pra gente, assim, minha mãe, sabe? Você começa a pensar na sua infância, você começa a pensar nas coisas que a gente passou junto, em tudo. Você, assim, o nome, a notícia, assim, né? O nome, a palavra, câncer, é uma coisa muito absurda. E a gente tem isso como fim da vida. Você só consegue pensar que você tem que se cuidar, que você tem que se tratar, que você tem 2 filhos maravilhosos para cuidar. Então, era isso que me encorajava. Então... Em nenhum momento eu pensei em desistir por conta disso. Porque eu sabia o quanto uma mãe é importante. Nessa batalha, a coragem e a força dessas mulheres surpreendem a elas mesmas e a todos em volta. Eu acho que eu sou uma eterna mãe dela e ela é uma eterna mãe minha. Ela é eternamente minha filha, eu sou eternamente filha dela, sabe? Quando vai com amor, com carinho, não tem papéis, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Alessandra é filha única. Aos 20 anos, assumiu o papel de mãe por causa do câncer de mama. Na luta contra o câncer de mama, é preciso ter força e apoio. Um processo em que muitas vezes os papéis se invertem. Sandra Isabel teve que tirar toda a mama direita, 90% da esquerda, e depois ainda passou por um tratamento quimioterápico. Quando eu fiquei sabendo da doença da minha mãe, eu comecei a colocar várias coisas na balança, né? E eu descobri que não adianta a gente querer fazer certas coisas quando a nossa mente não permite. Não adiantava eu continuar trabalhando, sendo que eu não ia ter um bom aproveitamento, sabendo que minha mãe estava em casa sendo cuidada por um estranho. Eu comecei a pesar e falei assim, eu sou nova, eu tenho uma vida pela frente e eu abro sim mão de tudo agora, nesse momento, pela minha mãe. No começo falou, não, imagina, você não vai sair de onde você tá, você tem um emprego bom, um cargo bom, né? Não sai, não perde isso por mim. Mas pra mim seria inadmissível deixar minha mãe num momento desse sozinha. E eu aceitei a ajuda dela, né? Dela, do noivo dela também, do meu marido também, né? Que foi um super companheiro, muito companheiro mesmo. Né? Porque não é fácil. Eu falando aqui parece que foi tudo um mar de rosa. Não, mas depende muito da gente, né?
e do que você tem ao redor. Eu tentei, ao máximo, evitar a dor dela, sabendo que isso não era possível. Mas eu também sei que a minha presença do lado dela, por eu ser filha única e tudo, ajudou sim, né, no tratamento dela. Ela teve mais força. Do mesmo modo que se um dia acontecesse comigo, né, ou com alguém. Tinha dias que eu surtava, né? Porque ela também... eu sabia que ela estava chorando, mas ela chorava longe de mim. Mas ela cuidou de mim, ela era minha motorista, ela era minha mãe, minha irmã, meu tudo. Como Sandra Isabel, Maria Antônia também enfrentou uma mastectomia radical e segue em tratamento quimioterápico. No começo me assustou, porque a gente nunca ia num hospital, né? As coisas estão aí, você não tem que ter medo, você tem sim que enfrentar. Não tenho pena de mim. No processo todo, a gente tenta ser mais cordial com ela, a gente tenta ser mais paciente com as coisas, porque a gente sabe que, principalmente no processo de quimioterapia, mexe muito com a pessoa, assim, não só fisicamente, mas mentalmente, acho que é a pior parte, né? Uma cirurgia que machuca a mama, que corta um pouco, que tira a mama toda ou que deforma muito a mama, vem a questão do feminino, do relacionamento homem-mulher, e aí os cenários são múltiplos que a gente encontra. Mas pensando nas mulheres com câncer de mama, acho que vem essa agressividade muito forte da doença, da ameaça, potencial ameaça da doença e da questão do feminino, como eu lido com o meu corpo, como eu lido com essa situação, como eu me relaciono com o outro, agora diferente. Primeiro veio o desconhecido, eu estava com medo, né, do que viria, como que eu iria me portar, se eu iria passar mal ou não. Eu vou perder o cabelo, mas depois ele vai crescer. Realmente, quando ele cai de verdade, você acaba sentindo uma outra coisa diferente. Então, o que aconteceu? Eu escondi todos os espelhos da minha casa. Eu não tinha vontade de tomar banho, porque eu sabia que eu ia tomar banho, eu ia lavar a cabeça, o cabelo ia cair mais ainda. Eu não deixei raspar em momento algum. Então ele foi caindo aos poucos. Então isso foi me matando cada vez mais, né? No caso da Camila, ela teve um tumor que, por ela ter uma mama relativamente pequena, ele teve que ser tratado primeiro com quimioterapia, para ele reduzir, para ela poder fazer uma cirurgia com mais segurança. Mas, evidentemente, que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. No caso do câncer de mama, não existe prevenção, existe diagnóstico precoce. E o avanço dos recursos tecnológicos na medicina tem ajudado a detectar a doença cada vez mais cedo. O que fez aumentar a chance de cura da doença é que a gente tem mais recursos tecnológicos hoje, né? Então a qualidade dos exames é muito melhor. A qualidade da mamografia é excelente. Então você consegue ver tumores menores. Você consegue ver inclusive a circulação dentro de um tumor. E daí, detectando tumores menores, você tem maior chance de cura. O meu diagnóstico precoce ele foi super importante. Fez a diferença, porque o meu carcinoma ele foi classificado como invasivo, talvez poderia ter metástase em outros locais, tudo mais, então foi decisivo mesmo. Mesmo com o diagnóstico precoce, a luta para superar o câncer de mama é longa e árdua. Antes de retirar o tumor, Camila teve que passar por 3 sessões de quimioterapia. Elas são feitas a cada 21 dias, porque a gente tem que ter esse período para se recuperar, né? Porque ela é bem forte, é de impacto mesmo. Depois que você passa o período mais crítico, que são 5 dias, né? Como são de 21 em 21, você tem um período maior para você poder ir melhorando, ficando bem e tudo mais. Então eu fui ficando bem nesse período e aí eu achei que eu já estava ótima. E de repente veio a última sessão. E na hora que veio a última sessão, eu voltei de novo para a cama, para aqueles 5 dias horríveis. Então, assim, isso para mim foi muito horrível.
E aí realmente foi quando eu precisei ir atrás do psicólogo, do psiquiatra, porque eu precisava tomar remédio, porque eu estava muito mal mesmo. Os pacientes podem procurar um suporte psicológico em qualquer fase do tratamento, ou seja, imediatamente após receber a notícia do diagnóstico, antes de iniciar a químio, durante a químio, numa fase pré-operatória, antes de fazer uma cirurgia para uma retirada total ou parcial da mama. O tratamento oncológico, o paciente tem direito a poucas escolhas. Então ele não escolhe o dia da quimioterapia, ele não escolhe o dia do exame, se ele está internado ele não escolhe o horário do banho, e conversar com a psicóloga ele pode escolher. E isso é muito importante, porque começa a dar para ele de volta as rédeas da própria vida, né? Que ele tem alguma autonomia nessa história. Então, aí depois, conforme os dias iam passando, você acaba reagindo, né? Você acaba vendo que não, vai passar. E todo mundo falava, não, vai passar, fica tranquila, vai passar, né? Mas ninguém tá ali vivendo isso, né? É fácil falar, né? Quando você tá de fora. Eu fui frequentando as reuniões para grupos, né, com problema, com tumor. Isso tudo foi me acalmando, foi me deixando mais tranquila. Se você leva as coisas naturalmente, eu acho que o que você passa também para as pessoas que estão em volta de você é que tudo é normal, que pode acontecer com qualquer um e pode mesmo, né? E que não adianta ficar transtornada porque só vai te prejudicar. Sandra conhece bem esse caminho. Aos 57 anos, ela enfrenta a volta do câncer de mama. E no seu caso está comprovado, ela tem o gene mutante associado à doença. Depois de 20 anos de um tratamento bem-sucedido, Sandra enfrenta a volta do câncer de mama. Ela já havia feito uma mastectomia radical da mama esquerda em 1990. Aos 57 anos, apareceu um novo tumor. Eles falam que não é o mesmo. E é uma coisa assim que não tem muita explicação, nem os médicos sabem explicar. Porque apareceu uma bolinha do lado esquerdo, onde eu não tenho mais a mama. Então, eu achei que não fosse nada, mas como eu tinha que fazer um exame periódico que eu faço da tireoide, eu pedi para a pessoa que estava me fazendo a ultrassonografia de descer o aparelho até essa bolinha que estava na mama esquerda. E aí ela detectou que era um câncer. A gente encara a coisa de uma maneira diferente, né? Outra vez apareceu o problema, é no início, tem que tratar. Hoje o tratamento é completamente diferente, a gente sabe que a possibilidade de sucesso é muito maior do que era 20 anos atrás, então encaramos outra vez e foi lá, fez. E era uma coisa muito mais simples, não teve nem necessidade de quimioterapia, ela fez só radioterapia. Eu fiz 25 sessões, todos os dias tinha que ser feita, e estou tomando um anti-hormônio durante 5 anos de novo. A Sandra pertence a uma família com mutação genética, e a Sandra é um caso muito dramático, onde a família inteira, praticamente todas as mulheres, têm mutação e todas elas têm câncer. As irmãs dela, a mãe dela, tias, avós, todas as mulheres têm câncer de mama ou de endométrio, como as irmãs dela tiveram, ou de ovário. Principalmente por 2 genes bem conhecidos, que são o gene BRCA1 e BRCA2, que pode ser transmitido tanto pelo pai como pela mãe. Se um deles tiver mutação, a consequência disso é um aumento muito grande do risco de câncer de mama. Na América Latina, a incidência de câncer familiar por mutação genética é um pouco maior do que no resto do mundo. Não está claro por que isso, mas as mulheres latinas têm uma incidência que chega a quase 15% das mulheres com mutação genética, enquanto que nas outras populações isso varia entre 10% e 12%. A chance de uma mulher ter câncer de mama é de 12%, mas quando ela carrega algum gene mutante, esse risco sobe para 60% e até 80%. Mas o fato de haver casos de câncer de mama na família não significa que essas mulheres carreguem algum gene mutante. Esta é uma doença que acomete 1 em cada 8 mulheres. Nós estamos analisando uma mulher que tem uma avó com 4 irmãs, todas tiveram filhas. As suas tias tiveram também várias filhas. Então nós temos em 3 gerações 50 mulheres. Simplesmente por uma questão estatística, nós vamos ter 3 ou 4 casos de câncer de mama
nessa família por puro acaso, simplesmente porque a incidência é elevada. Não que isso ocorra porque exista um determinismo hereditário dominando esta família. Na família de Camila, há um histórico de câncer de mama. E depois de ser diagnosticada, ela também fez o teste para checar se carrega o gene mutante. Mas Camila não faz parte do grupo de mulheres cuja causa do câncer possa estar associada à mutação desses genes. Eu fiz o teste genético e deu negativo. Se tivesse dado positivo, eu também teria tirado a outra glândula para já fazer a prevenção. Eu consultei o geneticista, ele falou talvez exista algum outro gene que tenha a mutação, que a gente carregue, mas não é esse. Então realmente vai ficar essa dúvida, infelizmente. Apenas 10% dos casos de câncer de mama têm origem relacionada à mutação dos genes. A grande maioria pertence ao grupo em que os tumores são dependentes de alterações hormonais, que estão muito ligadas ao dia a dia da mulher no século XXI. Na época das nossas avós, elas costumavam ter sua primeira menstruação ao redor dos 14, 15 anos, algumas até um pouquinho depois. Então, logo tinham sua menstruação inicial, logo casavam, tinham um filho após o outro, amamentavam todos, de forma que, se nós formos olhar o que acontecia no início do século XX, 1900, 1910, uma mulher daquela época tinha ao longo de toda a sua vida fértil ao redor de 40 menstruações, porque ela menstruava tarde, engravidava muito, amamentava muito, sobrava pouco tempo para ela ter menstruação. A mulher contemporânea tende a menstruar muito jovem, a menina tende a menstruar ao redor dos 11 a 12 anos. Isso é muito comum hoje em dia. Por outro lado, não é incomum que a primeira gestação hoje em dia ocorra aos 29 ou 30 anos. Provavelmente amamentará muito pouco caso amamente. A consequência dessa mudança comportamental é que uma mulher em idade fértil hoje tem 400 ciclos menstruais em média ao longo de toda a sua vida fértil. Então, sem que a gente precise se perguntar se existe hormônio sendo adicionado à carne, ao frango, ou o que quer que seja, simplesmente a nossa mudança comportamental faz com que as nossas mulheres contemporâneas tenham 10 vezes mais ciclos menstruais do que as nossas avós. Na verdade, esse estilo de vida ele é irreversível, né? Porque é muito pouco provável que as mulheres nas próximas gerações vão voltar a ter 8, 10 filhos, vão aumentar muito tempo. Eu acho que isso é irreversível. A mulher do novo milênio tem 10 vezes mais ciclos menstruais do que suas avós, que tiveram de 8 a 10 filhos. Um cenário que não tem volta e que alimenta o câncer de mama. O que fazer? O que se está pensando em fazer realmente é manipular a idade da primeira menstruação, para que a primeira menstruação volte a ocorrer por volta dos 14 ou 15 anos. Isso pode ser feito através de várias coisas, de vacinas ou de manipulação hormonal propriamente dito, impedindo que a menina ovule e tenha o seu ciclo menstrual. E também não permitir que a mulher tenha a sua menopausa muito tardiamente. E hoje as mulheres estão parando de menstruar por volta dos 53 aos 55 anos. A gente provavelmente no futuro vai estar tentando diminuir isso para voltarem a ter a menopausa entre 48 e 50 anos de idade. Todo esse período entre a primeira menstruação e a última menstruação, o número de anos que a mulher fica exposta às variações hormonais mensais. Então, quanto menor esse intervalo, menor o risco de câncer de mama. Enquanto pesquisadores e médicos buscam uma maneira de ajustar o relógio biológico da mulher moderna, cresce o número de jovens diagnosticadas. Camila seguiu com o tratamento de quimioterapia para reduzir o tumor na mama esquerda e então fazer a cirurgia. É muito tempo de tratamento, né? 6 meses, né, se tratando, então você acaba querendo que isso acabe logo para que você volte à sua vida normal, né? Porque você acaba vivendo só em função disso. E enquanto a gente tiver planos, né, e acreditar no futuro mesmo, a gente não tem tempo para pensar em morrer, né? Então, assim, porque esse é o primeiro sentimento que vem na cabeça de muita gente, né? Então, eu acho que se a gente continuar acreditando nisso,
ainda mais por ser jovem, mas realmente não existe tempo para isso. Ainda não vou voltar a trabalhar. Enquanto isso, eu estou fazendo parte de uma ONG, né, que chama Oncoguia, que é o portal do paciente com câncer, que abraça vários tipos de câncer, né? E a gente também leva kits para que elas se cuidam, porque a autoestima foi muito importante. Eu tive uma cunhada que me ajudou muito nesse processo, né? Ela ia comigo em todas as sessões e ela foi super importante, porque ela sempre falou pra mim, ela falou, olha, você vai ter a melhor peruca, você vai sempre andar maquiada e nunca ninguém vai achar que você está doente. O banco de perucas foi uma ideia minha, que surgiu na clínica, né, onde eu fazia o tratamento, que uma enfermeira querida plantou essa sementinha na minha cabeça, né? E ela falava pra mim, Camila, pensa, imagina quem faz no HC, né, no Pérola, na Santa Casa, e não tem dinheiro nem pra uma peruca, e a menina sai, vai pegar um ônibus, jovem, careca, né, que não tem nenhum lencinho. Isso tudo por eu trabalhar com moda, sabe? Tanto retalho, né, jogado fora. E aí surgiu essa ideia desse banco de perucas. A gente quer montar um banco dentro de cada hospital. Hoje eu tenho 15 perucas já vai poder dar pra gente começar em algum hospital, né, menor, que não tenha tanta demanda. E, através disso, multiplicar esse banco, né? Para que todas fiquem bem felizes. Se você se entregar, realmente não tem médico nenhum que vai te ajudar. Você precisa realmente acreditar que vai dar tudo certo, que você vai ficar curada e bola para frente, que a vida continua. Sandra Isabel também seguiu adiante, mesmo depois de perder praticamente as 2 mamas na batalha contra o câncer. Mas apesar de tantas perdas, sempre manteve a fé e a capacidade de rir de si mesma. Sem esse bom humor, eu não teria conseguido, né? Primeiro de tudo, Deus. Família, bom humor, né? Porque é um conjunto, né? É a união de tudo isso. E a aceitação. Eu não me olhei no espelho, eu olhei assim para baixo e fiz uau, né? Aí minha filha disse assim, não mãe, tá lindo. Aí eu, para não desapontar, eu disse, onde essa criatura disse que estava lindo? Tava terrível, né? Mas aí o importante, eu pensava, hoje eu vou me tratar da doença, né? Do câncer que eu tive, tô me tratando. Então, o resto vem depois. Então eu tinha dias, lógico, que eu não queria olhar no espelho, né? Preferia que não tivesse. Mais do que aceitar, Sandra Isabel teve que mudar. Na cirurgia de mastectomia, ela também teve a retirada das glândulas das axilas. E para não ter risco de problemas de circulação linfática, evita fazer força com os braços. Deixou a profissão de esteticista e está num curso de design de interiores. Levo o meu dia como se nada tivesse acontecendo, né? Então, assim, voltei a estudar, estou fazendo um curso, não paro o dia inteiro, faço minhas atividades, visito as crianças com AIDS. Quem precisar de mim, eu estou aqui. Só falta um detalhe para completar esse processo de reconstrução de alma e corpo. Sandra já refez as 2 mamas e aguarda o último toque. Primeiro, né, vou mobiliar o apartamento que a gente vai pegar. Não, primeiro vou colocar meu biquinho do seio da mama. Depois vou mudar de apartamento. E antes de mudar, vou casar de papel passado. Dão vida nova. No Brasil, as técnicas de reconstrução de mama estão entre as mais avançadas do mundo. Uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos 30 anos e é vital para o renascimento de mulheres como Sandra Isabel. Na batalha contra o câncer de mama, um dos momentos mais importantes é a reconstrução da mama. Ter de volta o seio arrancado. Recuperar uma parte do corpo essencial para que elas se sintam de novo mulher. E aí ganharam uma grande aliada,
a cirurgia plástica integrada ao tratamento oncológico. A cirurgia nos anos 70 era uma cirurgia mutilante plena, simplesmente a mastectomia. E também não se conhecia muito bem quais eram os pacientes que realmente necessitavam de uma profilaxia. Então indicava-se muito ao acaso. Eu tenho medo de câncer, então vai lá, tira a mama. Quer dizer, é um exagero. Então havia um exagero na indicação, havia má indicação e o resultado da cirurgia não era o ideal. O sofrimento que víamos nas mulheres era terrível. E sempre pensei que é impossível, como médico, ignorar, digamos assim, né, esta realidade em que elas se enfrentam. Eu curo uma doença, mas mantenho uma mulher doente. Sem doença, mas doente para a sua vida, né? Infeliz da mesma forma. Será que isso compensa? Então passamos, baseado nesta formação, a desenvolver uma cirurgia conjugada de tratamento de câncer com cirurgia reparadora. Maria Antônia se submeteu a uma mastectomia radical e sabe bem o que é já sair do hospital com a nova mama. Na retirada já fizeram a reconstrução. Eu entrei na sala de cirurgia, os 2 médicos foram maravilhosos. Depois da cirurgia no quarto foi também, sabe, foi um pós-operatório como outro qualquer, chato, que a gente acaba ficando um pouco debilitada, mas assim, não senti dores, não senti nada. O tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele tem basicamente 2 caminhos. O caminho do tratamento conservador do câncer, ou seja, retirada do quadrante ou tumorectomia ou quadrantectomia, que são sinônimos, ou seja, a retirada da região do tumor, que é seguida de uma montagem da mama, uma montagem plástica e uma radioterapia complementar da região. E há o outro caminho, que é justamente esvaziar a mama, né, como chamamos, que é a antiga mastectomia, com preservação da pele, muitas vezes preservando-se também a areola e mamilo, com a reconstrução imediata. O caso de Maria Antônia foi de uma cirurgia de mastectomia com imediata reconstrução da mama. Camila seguiu o outro caminho. A cirurgia só foi realizada depois da quimioterapia para a redução do tumor. Os médicos retiraram apenas a região da mama onde estava o tumor. E na mesma cirurgia já houve a intervenção plástica. Depois que eu fiz a químio, passei pela cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Tudo que eles tiraram, tudo deu negativo. Então, realmente, eu me sinto curada, praticamente. Eu vou ter que fazer a rádio só pelo fato da idade mesmo, por ser muito jovem e por precaução a rádio. E depois eu vou fazer a hormonioterapia, que é durante 5 anos, né? Você toma um hormônio e aí teria até que tomar uma vacina junto e também meu exame deu negativo, também não vou ter necessidade de tomar essa vacina, só vou fazer a hormonioterapia mesmo e o controle. Na hormonioterapia, as mulheres recebem hormônios que têm a função de impedir o crescimento de novos tumores. Essa fase do tratamento dura em média 5 anos. É o período de acompanhamento clínico a partir do momento em que a doença esteja sob controle. A luta contra o câncer de mama envolve uma combinação de tratamentos, mas não existe uma fórmula padrão. O que existe é um tratamento ideal para cada mulher. A grande novidade que a gente vê dentro da oncologia e dentro da oncologia mamária individual é a seleção cada vez mais aprimorada e a individualização dos diagnósticos e dos tratamentos. Para cada paciente existe um tratamento ideal. É como se a gente tivesse que encontrar o sapatinho de cristal de cada paciente. Mas para que a medicina encontre cada sapatinho de cristal, é essencial o diagnóstico precoce, que só é possível com visitas regulares ao médico e o autoexame. A grande chance para vencer a doença e seguir adiante. O autoexame, né, ele funciona, tipo, levantando o braço, né, e você tocando a mama, você acaba vendo se tem algumas imperfeições, tudo. E aí foi quando realmente eu senti, né, que ele estava ali.
e era preciso realmente investigar, porque era grande e era um pouco diferente, né, das outras coisas, assim. Eu criei um blog, na verdade, ele tem o caráter totalmente informativo, né, e acolhedor para as pessoas que estão passando por isso e que estão vendo a vida de uma outra forma. Eu tento passar de uma forma diferente para elas, né? Eu posto notícias sobre o câncer de mama, notícias boas, né, que estão sendo divulgadas na mídia. Eu acho que se a gente continuar acreditando nisso, ainda mais por ser jovem, mas fazer planos, em acreditar que a vida continua, que a gente está curada, que a gente está bem, entendeu? Tirar pensamentos negativos da cabeça, continuar vivendo, com certeza a gente vai estar curada. Na luta para vencer o câncer de mama, Camila encontrou um caminho para ajudar outras mulheres. Um exemplo seguido por milhares de pessoas em diferentes caminhadas nessa batalha contra a doença. Na luta para vencer o câncer de mama, milhares de pessoas caminham juntas pelas ruas de São Paulo. É o Câncer de Mama no Alvo da Moda, uma campanha internacional que tem conquistado cada vez mais gente no Brasil e que tem ajudado a arrecadar fundos para pesquisas e tratamento, além de espalhar solidariedade e o alerta para que as mulheres busquem o diagnóstico precoce. Mulheres que nunca tiveram câncer de mama têm que seguir os mesmos cuidados de mamografia anual, serem examinadas pelos seus ginecologistas e estarem sempre realmente num processo de rastreamento da doença. Nenhuma mulher pode relaxar, nem as que tiveram câncer de mama, nem as que nunca tiveram. Elas sempre têm que estar se cuidando. Camila, Maria Antônia, Sandra Isabel. Cada uma delas conseguiu receber um diagnóstico preciso e um tratamento específico, porque sempre fizeram o autoexame e visitas regulares ao médico. Um caminho que deu a essas 4 mulheres a chance de vencer a doença e reconstruir a vida. Depois que eu tive meu câncer de mama, eu sou outra pessoa. Outra pessoa, em todos os sentidos. A alegria de viver, tudo em mim mudou. Tudo, é impressionante. Eu renasci, totalmente. Aliás, assim, se eu quiser falar que eu tive o câncer, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo, porque não parece. Antes eu era mais sossegada, assim, deixava meio que a vida me levar, sabe? Assim, não era muito preocupada. Hoje não, hoje pelo contrário, assim, eu me preocupo muito mais comigo, olho muito mais pra mim e vivo cada dia assim com muito mais vontade, muito mais determinação, sabe? Até na minha casa eles falam assim, mãe, menos, por favor, chega, não dá mais pra ficar ouvindo você. E é assim que eu sou, eu acordo sorrindo, eu deito sorrindo, então eu penso o que seria hoje se eu não tivesse enfrentado tudo isso. Criei uma casca de coragem, para enxergar isso tudo, essa nova vida. A cada dia eu comemoro eu vivo cada dia como se fosse, não o último, mas como se fosse aquele dia. Agradeço a Deus todos os dias por estar aqui, né? Você fala, eu estou curada, né? E eu quero sair dessa. Então é assim, viver o dia de hoje sem se preocupar com o dia de amanhã. Senão você não consegue nem sair do lugar. Eu tirei de letra, como diz na gíria, né? Eu tirei de letra. Eu realmente falo, posso cantar para todo mundo que eu sou uma mulher vitoriosa. É alegria, felicidade, de poder estar vivendo de novo, entendeu? De não terem me levado. E eu vou viver até 120.